Vinheta, por favor. Baú do Pânico. Olha só. Uma salva de palmas, presença aqui de Giliard. Solta o VT. Solta o VT do Giliard, por favor. Aí. Prepare o coração e aquele vinil de estimação, porque o nosso convidado de hoje é o mestre da sofrência vintage. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai, mar afora sou eu. Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, Giliard saiu do Nordeste para encarar o eixo Rio-São Paulo na década de 70, com suas armas secretas. Romantismo em estado bruto, um belo topete armado e muita fé. Mas se nada disso lhe interessa, não diga nada, fique calada. Mas foi nos anos 80 que ele estourou de vez. Nessa época, se você ligasse a TV, lá estava Giliard em todos os programas musicais. No Cassino do Chacrinha, Clube do Bolinha, no Globo de Ouro, Flávio Cavalcante e todos do Silvio Santos. Tudo está do jeito que você deixou. O cantor nos presenteou com verdadeiros hinos da sofrência pré-sertaneja universitária. Aquela nuvem que passa, aquela nuvem, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai, mar afora que sou vendeu eu. mais de 1 milhão de cópias. Pouco a pouco, Pouco a pouco, tudo foi nos conduzindo. e claro, Festa dos Insetos. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era o perceber. Sim, ele também cantou para abelhas e formigas, porque versatilidade é tudo nessa vida. O hit conquistou a criançada da época e continua na nossa playlist até hoje. Lá vem a dona pulga vestidinha de balão, dá o braço ao piolho na entrada do salão. Com mais de 7 milhões de discos vendidos, Giliard conquistou discos de ouro, de platina, de diamante e hoje segue na ativa fazendo shows e sendo redescoberto por uma nova geração que acha que música romântica começou no Spotify. Ingênuos. Alguma coisa me incomoda agora. Talvez a falta de você. Senhoras e senhores, com vocês, o eterno sabiá da música brasileira, Giliard! Esse aí sabe tudo e mais um pouco. Ó, pai do céu, quanta coisa demais. Puxa, minha O que cabeça deu uma pouca volta. gente diz, porque o Giliard apareceu numa época que não tinha música romântica na época do Giliard. não tinha. Era a época da disco music. Sim, Então era Era a influência ainda da novela Dancing Days. isso, Dancing Days e tal. Exato. E ele apareceu com um disco Uma balada romântico. romântica. Uma balada romântica. E não tinha. Não tinha. Não Foi tinha na esse contramão. gênero. Vendeu 1 milhão de cópias. Olha aí. E a partir daquele momento, o Giliard passou a ser uma grande revelação, porque o que tocou no rádio, eu lembro bem dessa época, essa foi o música- comecinho dos anos 80. Na verdade, a música estourou em 80, né? 1980. Eu gravei em 79, finalzinho, né? E eu passava na gravadora, o pessoal, calma que tá indo bem. Tá indo mais ou menos. E daí, só que eles fizeram uma coisa que eu achei muito legal, Emílio. Poxa, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, Daniel. Toda nossa. Vocês que durante muitos anos na minha casa, meus filhos ficavam sem fôlego de rir. Aquelas palhaçadas. Então fico muito feliz, honrado de estar aqui com vocês todos, com essas feras.
Aí eu lembro disso, porque eles lançaram, primeiro a música tocava, eu não aparecia. Entendi. Né? Quando eu surgi, muita gente falava, esse garoto que canta essa música, foi mais ou menos... Porque você era moleque, né? Moleque, você tinha o quê? Eu tinha 18 anos. 18 anos, primeiros... E eu me lembro. E tem uma coisa que ninguém fala, que é o seguinte. Esse cara, ele inventou esse sertanejo novo. Qual universidade? Do Zezé. O Zezé imita ele. Ah, é? Sério? O Zezé, porque ele tem um vibratinho. Sim, sim. Ele falou que queria fazer o meu vibrato. Eu vi isso num podcast que ele fez. Eu fiquei muito honrado. Que né? da hora. Não, não vem não. Aqui não tem esse negócio de humildade. Não é honrado. Não vem não. Roubou seu mas ele é legal, roubou. pô. A gente é falso Eles humilde. falam isso. Mas é legal, O Daniel, Luiz. que também falou sobre Você mim, vai, eu achei eu muito legal. E eu fazia uma coisa que era legal, nos refrões, eu fazia as duas vozes. Sim, ele fazia a terça. é? Se você pegar aí, Caramba. se você pegar a terça, como- e olha, e você sabe que é impressionante, tem um trecho, você foi no programa do Serginho Groisman. Isso. Tem um trecho, eu não sei se tem esse trecho, eu pedi pra separar. Então tem. Ele cantando hoje, o cara não perdeu a Tá afinado? lágrima. Sensacional. Ele não perdeu a lágrima. Que é a voz mais. O Gilherme tem a voz mais bonita do Brasil. Tem esse trechinho pra colocar? Eu pedi. Não. Aí, ó. Do Serginho. Bota o áudio aqui, ó. Grande Isso aí Serginho. foi agora, o ano passado, né? Foi em janeiro. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai, mar afora sou eu. Nossa, que legal. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Aquela nuvem que passa lá em cima. Arrepia até a Demais, toba, hein? né? Bicho? Tá impressionante. Que voz, hein, Giliardi? Pô, Isso cara. é Deus, né? Obrigado. Não é? Eu acho assim, eu comecei a cantar muito cedo e gosto de cantar. Eu acho que isso foi uma coisa que me fortaleceu, me encorajou para fazer o que eu quero, né? Pôr o pé na estrada e sair. Porque eu era aquele cara que era aquela figurinha carimbada em Natal que as pessoas sabiam onde eu estava, onde eu morava. Eu participava dos concursos e ganhava todos, né? Era uma espécie de técnico na minha vida que era minha mãe. Minha mãe cantava, então, filho, hoje você vai ganhar esse concurso, canta essa música. Eu entrava, se o azul do céu escurecer, e ia por aí. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. E chegava e ganhava. Música antiga, né? Exatamente. Repertório. Eu tinha essa influência porque os meus pais gostavam de música. E eles tinham sempre um requinto em casa, o cara com violão de 7 cordas, né? E era uma história fantástica. Só adultos e eu pequenininho no meio, vendo tudo aquilo, né? A minha mãe cantava divinamente bem. Sua mãe era boa. Minha mãe cantava bem, cantava com o Aguinaldo Raiol na época, em Natal, né? O Aguinaldo morou em Natal. Você é de Natal, né? Sou de Natal, nasci em Natal, saí na adolescência porque os amigos falavam, bicho, não tem recursos para você ficar e viver da música aqui. E não tinha realmente, na época era muito difícil, né? E eu já tinha ganho todos os concursos ali que apareceram na minha vida. Tive a sorte de ganhar um concurso e fui levado pelo Carlos Alberto. Eu tenho muita gratidão a ele, que era da Rádio Cabugi de Natal. Depois se tornou muito famoso. Tem uma rede de televisão no Rio Grande do Norte, né? E na época ele falou, meu filho, vou dizer uma coisa para você. Você gosta de cantar, então pense que isso é uma profissão. Aí, se você ganhar esse Leva concurso... a sério. Leve a sério. Se você ganhar esse concurso, eu vou te levar para Recife. E você vai participar de um outro concurso lá, na TV Jornal do Comércio. Só que eu era muito garoto, eu não tinha ideia de nada. Eu estava com 8 anos, realmente. Né? Olha isso. E daí eu ganhei o concurso em Natal e fui para Recife. Aí ganhei aquele concurso em Recife. O Jornal do Comércio era tipo a Globo na época, Exato, né? Era passava TV, em Natal, era você faz que é o a TV show. grande lá, né? Exatamente. Criança, né? Eu me lembro que era Fernando Castelão, programa Você Faz o Show. E daí eu cantei, e agora você passa, eu acho graça, nessa vida tudo passa, e você também passou, que era do Ataúfo Alves, né? Do Ataúfo Alves, e você passa, eu acho graça. Ganhei.
Aí eles me contrataram, falaram, olha, eu sei que ele é uma criança, mas tem como trazer ele toda quinta-feira, a gente grava o programa, ele vai ganhar um cachê todo mês, né? E aí, cara, comecei a ficar famoso em Natal. Olha né? aí, Olha o menino da televisão, olha pequenininho. o menino da televisão. Só fazer um break agora pro Reginaldo, um break pra rede de rádio. Hoje, Giliard Oficial, sim. nossa homenagem. Tem um site aí, ó. E o Giliard continua fazendo shows no Brasil inteiro. Sim. O site é Giliard, para quem tá no rádio, com 2 L's e demudo, esse nome francês, Giliard, que é Giliard. Mas é meu nome mesmo. Tá vendo? Giliard.com.br e o contato para shows, você do Brasil, que é o 98402-8890. As mulheres vão à loucura com este homem, que aí tem a poesia. Tá bem, ele tem a poesia Jaquetão de cor. E tem a lágrima na voz. Não perdeu. Bonito, Tem hein? a lágrima Afinado. na voz. É, impressionante. Fazer o break, Reginaldinho, vai lá. A gente continua nas plataformas. Posso fazer Muito uma obrigado, questão? uma grande Clube do audiência aqui. No Clube do Bolinha. Clube do Bolinha. Gravadora. Clube do Bolão. A gravadora RGE. Olha, eu achei demais quando você falou gravadora RG. Eu falei, caramba, mas o cara é bom. lembrou até a gravadora. Arisco. Marmelada tem que ser arisco. Ô, Giliardi, o Emílio falou a respeito da época que você veio com o Romântico, na época que a disco tava bombando tudo em conta da Exato. novela, Dance in Dance. Como que foi antes de você lançar? O pessoal falou, acreditou logo de cara, falou vamos na contramão, ou teve uma resistência, falou assim, pô, o que tá vendendo é disco, vamos cantar disco, como que foi isso daí? Veja só, eu morava em Niterói, já estava no Rio de Janeiro, e fui em algumas gravadoras, aí começava a cantar minhas músicas e eles, não, você é um garotinho bonitinho, quero que você dance. Você era bonito, né? Queria que você tocasse música para dançar. Falei, pô, mas eu não sei dançar, eu gosto de cantar, pô. E era mais ou menos isso, né? Então, na época, eu me lembro bem que aí eu botava a minha viola embaixo do braço e falei, não, uma hora eu vou conseguir, né? Só que é assim, cara, tem momentos que eu consegui resistir vários anos no Rio, e eu já estava querendo desistir e voltar a estudar, voltar para Natal, né? Porque é aquela coisa, é muito difícil você viver sozinho e numa cidade grande, cheguei assim, pensei que fosse fácil como era em Natal. Porque você estava em Natal, você foi pro Rio ao invés de vir para São Paulo, né? Exatamente, foi pro Rio. Que os artistas iam pro Rio, né? A influência do Nordeste sempre foi pelo Rio, né? E aí, quer dizer, foi uma coisa assim muito surreal. Eu tinha muitos convites quando eu morava em Natal para ir pro Rio, sabe? Para gravar, o cara, pô, não quer ir pro Rio, eu te levo pra Philips, ela mais ou menos isso, te levo pra Odeon. Que era o André Midani, né? Na época eu tinha medo de sair. A turma queria música pra dançar. Só que eu tava naquela vidinha que os caras iam na casa da minha mãe, sabe? E sabia que eu cantava, ô, dona Eliette, eu vim aqui. Essa história é muito legal. Pedi a senhora o seu filho emprestado, eu briguei, era mais ou menos assim, porque eu briguei com minha noiva, com minha esposa, com minha namorada. Fazer a serenata. Exatamente, e aí eu queria fazer as pazes, eu queria que a senhora deixasse eu levar ele, eu vou fazer uma serenata, e eu não entendia patavina, cara. Então a mamãe falava para eles, olha, minha mãe calma pra caramba, eu vou deixar você levar este garoto, mas lembre-se que ele tem só 8 anos de idade. Tragam ele de volta até antes da meia-noite. Mas cobrava um cachezinho, pelo menos. Não cobrava nada. Levava na vizinha. Era experiência. Ia na vontade mesmo. Aí eu chegava, eles me botavam em frente a uma janela. Isso que era curioso. E pedia para não fazer barulho, cara. Pô, se eu ia cantar... olha. E já me chamavam de sabiá nessa época, né? Aí ele canta... E eu cantava e o cara acompanhava, o cara conseguia pegar meu tom. Aí eu entrava, tinha um repertório de abertura. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Nada. Eu canto muito também. Tava um silêncio do caramba e eu entrava. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Cara, quando a janela abria, a mulher saía chorando, parecia filme. Só que eu não entendia patavina. Porque a Santona tá chorando, eu tô cantando bem aqui. Era demais. Pô. Aí ela era beijo da novela, beijo na boca. E ele, vai, sabiá, não para. E eu começava, eu tenho tanto pra lhe falar. Repertório bom, cara, né? Tinha que ter eles viam o repertório antes. Ou então a gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer. Tinha que cantar o que eles queriam, né? Vai te amar. Agora me fala uma coisa, tem uma entrevista sua, que é com o Bial, que você imita
Diz que você imita muito bem os cantores. Você imita o... Aí sim, hein? Diz que você imita... Quem que você imita? Cara, tem o Evaldo Braga. Você sabe que isso foi uma matéria que saiu, o segredo do pop brasileiro, né? Foi uma coisa assim. E aí, espontaneamente eu falei, cara, hoje em dia essa coisa de internet é impressionante. Aí começaram a me ligar, eu falei, caramba, meus amigos vão saber que eu gravava esses discos. Mas você gravava? Gravava e vendia, a gravadora vendia. Porque naquela época, o vinil era muito bom. Aí então tinha o melhor do pop, o melhor do samba, o melhor do rock. Tá. E quando eles faziam aquela seleção, aí um dia eu falei, caramba, eu conheço todas essas músicas, o cara quer fazer uma participação, foi numa boa, assim, espontaneamente. Aí eu cheguei lá e comecei. Tem um que eu não falei aqui, mas eu fui no teatro e cantei, as pessoas não sabiam. E ele também não sabia. Eu cheguei lá e, por exemplo, quem é esse? Teu, todo teu, Magalzão. Toda minha, juntos esta noite quero te dar todo o meu amor. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo, meu amor. E cantava. Mas isso gravava e saiu uma coletânea. O melhor do pop. Caramba. Só que não colocavam o meu nome, era Tirol, o nome do cantor que estava lá. Entendi. Aí tinha outro, meu amigo hoje, sabendo disso, eu fiquei com vergonha, cara. Tudo era apenas uma brincadeira que foi crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Peninha, né? Sensacional. Lindo mesmo. E até a língua. Peninha também é grande compositor. Muito bom, né? Mas tinha os caras da época, antes de 70, 71, e eu falei, eu canto, pode pôr a música. Aí eu, sorria, meu bem, sorria da infelicidade que você procurou. Sorria, meu bem, sorria. Você hoje chora por alguém que nunca lhe amou. Que maravilhoso. Quem sabe faz ao vivo, galera. Olha aí. Essa fera aí, bicho. Que loucura isso, né? Ia por aí, né, cara? Tinha muitos amigos. Cara, que da hora essas imitações. Legal demais. O Zé, que ele nem sabia disso, que é um grande amigo, e eu cantava coração, diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Agora aguenta, coração, já que inventou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo, amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta, coração, já que inventou essa paixão. Você apronta, esquece que você sou eu. Eita! Sensacional, hein? E vai Hoje por aí. Que voz linda, hein? Tem outros que eu não quero contar, que eu tenho até vergonha. Ô, menino! Olá, menino! Aqui tá o futebol. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo. Agora, o culpado disso é o André Barcinski, que ele fez o documentário, né, da história secreta do pop brasileiro, que tem muita gente que gravava em inglês. Você já tem sabe esse disso. documentário? Tem, tá esse por aí. documentário. E aí ele falou, topa? Eu falei, bicho, hoje eu topo, porque não tem problema. Depois dos 40 anos de carreira, a gente tem que contar tudo. Claro, né, bicho? lógico. E a Festa dos Insetos também fez muito sucesso com o público infantil. Nossa, eu amava. Essa música tem uma história fantástica, cara. Eu me lembro que eu cheguei no Rio, na Globo, e tava entrando aquela coisa, segurança, eu tremia pra caramba, cheio de cortes de coisas que as mulheres chegavam, na época tinha isso, não tinha internet, né? Sim. Aí eu vi um cara fantástico chamado Ronaldo Boscoli. Aí ele falou assim, garoto, quantos anos você tem, bicho? Você tem uma cara de criança, faz uma música pra criança. Aí eu falei, criança? Fiquei com aquilo na cabeça, cara. Ele foi o primeiro que falou isso. Você foi precursor não tinha nem Turma da Alegria, não tinha, né? Tanto é que o Faustão fala isso até hoje. Gente, brincadeira não. Esse não cara, tinha música estourou essa música, não tinha programa infantil. Ele falava isso, né? E daí, eu me lembro bem que quando a Silvia estava grávida da Bruna, eu falei, caramba, eu acho que é agora. 84, eu falei, agora é a vez. Aí cheguei e falei pro pessoal da gravadora, cara, vou mostrar uma música pra vocês
que eu quero gravar no disco. E, pô, tinha aquela coisa, 1 milhão todo ano, tinha que correr atrás. No dia 25 de setembro já tinha que cobrir a cota. Tinha isso, né? Eu vivia... pressão. Gente, era uma loucura. Eu vivia na estrada, não tinha... Ele vendia, cada disco vendia 1 milhão de cópias. Era todo ano. E era o vinil. Era o vinil. Ainda era vinil. 1 milhão. E na época eu cheguei e mostrei isso pra eles, aí alguns diretores falaram, você é louco? Você vai acabar com sua carreira. Eu falei, como assim? Você não pode gravar uma música dessa. E eu tava no Qual é a Música. E aí, eu tinha assim uma escola muito grande do Silvio, que o nome Giliardi, como queiram, Giliardi. Na época eles também achavam que esse nome era muito difícil. Eu falei, mas é meu nome, pô, Giliardi Cordeiro Marinho, não tem como mudar. E daí, peitei eles tal, e o Hélio Costa Manso, não vou esquecer nunca disso, ele falou, não, o nome é bonito, é diferente e vamos deixar o nome dele. E ficou. E quando eu fui fazer o Qual é a Música, cara, Silvio Santos muito forte, né? Giliardi, bicho, todo dia. Passava na Tupi, passava na Record e já estava em adaptação à TVS. Então o Giliardi enchia o saco na casa das pessoas todo domingo, né? E eu fiquei 22 programas. Eu caí no 22º. Da primeira vez que eu fui. E daí, num daqueles programas, eu falei, Silvio, posso falar com você? O que é? Então, cara, eu quero gravar uma música e a gravadora, alguns caras de vendas, outro pessoal, não tá querendo. Aí eu queria, ele falou, vem aqui que eu vou comer. Aí foi lá pra aquele trailer, né? Pegou o bife. Ia comer lá, canta aqui no meu ouvido. Aí eu comecei. A Pug e o Percevejo fizeram a combinação. Fizeram a serenata embaixo do meu colchão. Tosse, para aí, garoto. Para aí, Giliardi. Meu filho, põe uma coisa na sua cabeça. Se eu fosse cantor, por isso que eu digo, pra fazer sucesso, eu cantava até Mamãe Eu Quero. Faz favor, vai lá na gravadora, peita eles, põe a música, são 12 músicas, põe lá no meio do disco, peita eles. Você tem que fazer o que você quer. É isso aí. E o que você gosta. Tá sentindo que tem que gravar essa música agora? Vai lá. Aí eu fui lá, Silvio Santos falou. Pois é, uma carteirada. Outra coisa do Giliardi que pouca gente sabe é o seguinte, pô, o Giliardi fez muito show em rodeio, nesses shows do interior. Sim. E ele foi o primeiro cara que fez uma mega produção. Que essa mega produção hoje, que você vê dos shows hoje que tem, esse cara que inventou. Então ele inventou o sertanejo novo. É que ele não fala, ele é um cara muito legal. Não, mas é isso que você é um cara muito legal. Você sabe disso? É verdade. Eu montei um cenário. Todo mundo sabe. Daquele de flipper. A gente colocava iluminação, colocava aquela fumaça. E os caras dos rodeios falavam assim, não quero nada disso aqui. Tem que cantar lá no meio do pasto. Que fulano vem aqui, não vou falar os nomes, canta lá no meio, você vai ter que cantar lá. Nossa, nós enfrentamos uma dificuldade muito grande na época com isso. E quando eles viam o show, aí eles entendiam que tinha que ser daquele jeito. Que ele fez uma mega produção de luz e tal, então era um show... Era um show, até então, era o Sérgio Reis. O Sérgio Reis cantava no meio do... É verdade. Punha lá uma caixa de cerveja, isso aí. Ele cantava lá. Lá no meio do pátio, né? Tinha as duplas que cantavam lá. E aí ele fez um show, essa mega produção que você vê hoje, ele que bolou. Foi o Giliardi que bolou. Dava problema que caía a força, né? Sim. Porque tinha que ligar nos postes, né? Da época. Pra adaptar, pra gente poder ter o palco que a gente fazia, entrava num túnel com o laser, né? Sim. Poxa, naquela época, como é que fazia isso? O cara, não, mas o pessoal quer ver o rosto, mas vai ver, cara. Sim. Era muito engraçado isso. Muito legal, maravilhoso. Você chegou a fazer aquelas caravanas do Bolinha, não? Clube? Não. Você não fez caravana? Não cheguei a fazer. O Bolinha foi em vários lugares comigo. A gravadora contratou ele para apresentar meus shows. Apareceu uma foto ali que eu vi. Ele estava comigo em Recife. Ele foi comigo a Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Natal. Quando eu lancei meu primeiro disco pela 3M, que eu saí da RGE e fui para 3M e gravei Segredos, que foi um grande sucesso também. E na época, esse lance dos Segredos, a 3M não sabia, não tinha aquela estrutura. Que era gravadora nova. Para vender disco.
E aí faltou matéria-prima, me lembro disso. Tinha que mandar fazer na Argentina as capas, porque aqui estava bombando e não tinha como entregar. Eu me lembro disso pra caramba. Essas coisas eu participava de tudo, via tudo, e até na fábrica, Emílio, pra ver como é que confeccionava o disco. Que legal. E aí não tinha pirataria. Nessa época era maravilhoso. Sim, nessa época era o que saía. No bolso, milhão. Olha, Giliard, queria agradecer você. Muito legal. A gente tá fazendo esses programas aqui, especiais, mostrando pra molecada mais nova esses artistas que têm carreira, que tem uma história, que cantam com o coração. E, porra, você é um cara que, nossa, que mexe porque você faz do coração. E, pô, é um puta de um artista de primeiríssima qualidade. Pô, obrigado por você ter vindo. Pô, eu quero te agradecer e dizer que você falou do meu show. Eu tô com um show que eu faço uma homenagem a todos os grandes compositores que me ensinaram a cantar, que me influenciaram a sobreviver, que a gente cantava também na noite, cantava hoje para comer amanhã. Eu fiz muito isso em Niterói, Ilha do Governador, quando eu estava mastigando aquela experiência de vida que era a escola verdadeira, né? Sim. E isso tudo eu coloco hoje no meu show, que chama-se Um Convite à Minha Voz, e eu canto desde o Gonzaguinha aos meus hits, ao Tim Maia, ao Gessé, que era irmãozão. E as também. mulheres choram. Nossa, As mulheres cantam, participam sempre. As mulheres cantam e choram porque você é um poeta, que além de ser poeta, você tem a lágrima na voz. Obrigado. E quando você canta, aquilo é um negócio que arrepia, você sabe aonde arrepia, né? Pentei o Sami. Você sabe onde, né? Danado. Você sabe. Ele sabe. Ele sabe. É fácil, gente. Pô. Deixa eu passar aqui, ó. Giliard Oficial. É Giliard com 2 L's e D mudo no final. Isso. Giliard Oficial, pra quem tá no rádio. É porque tem muito Giliard por aí que não é oficial, hein? Sim. Que veio depois de mim. Né? Giliard.com.br é o site e tem o telefone para shows, o contato para shows no empresário do Giliard, que é 98402-8890. E eu convido você para entrar no Spotify, nessas plataformas, baixar as músicas do Giliard. Pela nuvem. São músicas que, puta... tem muito bom. São milhões de visualizações, impressionante, né? Que é uma música que tem o quê? 50 anos? Não, 40, são 43 anos. Esse ano eu vou fazer 44 anos de carreira. 44 anos. É uma música... Aquela nuvem tem mais do que isso que eu fiz antes de gravar. Isso. Ela deve ter uns 47 anos. Olá. 47 anos Aí, tem essa música. Eu quero ver uma música feita agora. Que daqui 47 anos... Essa música tinha uma coisa engraçada, né, Emílio? Porque o pessoal dizia, tem até... Aí, aquela nuvem que passa, e agora o homem do tempo. O tempo hoje está chuvoso. Eu lembro disso. É isso aí. Nas rádios tinha isso. Naquela época o rádio... Nossa, é maravilhoso. É o momento mais importante histórico da vida da gente, começa no rádio. Né? Obrigado, Giliard. Você não sabe a emoção que você está deixando aqui, nossa audiência, todos nós, e o respeito que a gente tem que ter com os artistas brasileiros. Obrigado, Giliard. Obrigado. Fazer o break, Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. A folha que vaga pelas ruas sou eu. Apoio, percevejo, fizeram a combinação. Fizeram a serenata embaixo do meu colchão.